Fala galerinha, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de análises de Cartola aqui pelo HJP Esportes. Rodada 22 no ar com o mercado fechando nesse final de semana. Bora pra cima, conferir o seu time, pegar as nossas dicas e análises e fazer aquela escalação top do seu time no Cartola Brasileirão. Seja muito bem-vindo aqui no canal HJP Esportes. Eu sou o Elton de Paula e o meu objetivo é te proporcionar boas análises para você fazer aquela escalação estratégica para a mitada no Cartola FC. Bora para cima analisar a rodada 22. O mercado fecha nesse próximo final de semana e aqui nós vamos trazer para você uma análise completa de todos os jogos disponíveis dessa rodada 22. É importante ir se preparando. Temos rodada com poucos favoritos, mas com grandes possibilidades. Bora para cima. Na última rodada, fechamos com 76 pontos, galera. Um pouquinho mais de 76, acima da média mais uma vez. Não foi aquela mitada top, mas uma pontuação muito interessante. Bora lá, nós vamos analisar agora nesta rodada as oportunidades. Quem será que pegou o John Arias, hein? O nosso time. Tinha o John Arias ou não tinha? Claro, tínhamos o John Arias aqui no nosso time top, o time do HJP Esportes, time público para você, ao qual você pode ter acesso às dicas e análises e também o nosso time na íntegra no nosso grupo gratuito de análises pelo Telegram. Aquele grupo com dicas completas, com top 5 indicações e oportunidades ao qual você não paga nada. Bora pra cima, é 0800, clique no link aí na descrição, grupo no Telegram, venha participar da nossa comunidade de dicas e análises no Cartola Brasileirão. Bora lá, esse foi o nosso time na escalação anterior, vamos em busca de mais uma oportunidade, mais um resultado muito bom no Cartola FC. Mas antes, aquela análise top estatística para você. Nessa rodada 22, nós teremos o mercado fechando neste sábado, às 16 horas. Ou melhor dizendo, 15h59, se encerrando no dia 9, domingão, às 19h30, ou seja, uma rodada completa para nós. Teremos a escalação apenas do primeiro jogo, Grêmio e São Paulo. Olha só, nós temos oportunidades na rodada da seguinte forma, os melhores SGs na rodada estatisticamente falando, Palmeiras diante do Internacional, Palmeiras como mandante líder da competição. E diante do Internacional, que não vem bem, né? Agora, Flamengo diante do Vitória também é um SG muito favorável. O Vitória não é um bom visitante. Flamengo em busca aí de chegar cada vez mais perto do líder Palmeiras, então é favoritaço. Um outro confronto que vejo como interessante para a linha de defesa é o Bahia dentro de casa. O Bahia não é um bom visitante, não vive um bom momento, no entanto, o Vasco como visitante também não vem bem. O Bahia mandante é melhor, então nós temos algumas oportunidades no Bahia. Nós temos também Cruzeiro diante do Mirassol, Cruzeiro como mandante. Pode levar gol? Pode. É um pouco mais ousado esse SG? Sim, mas é uma das oportunidades nessa rodada de número 22. Coritiba também contra a Chape pode ser uma alternativa legal. Coritiba, para tiro curto, vale muito a pena. A Chape é um dos piores times aí da competição, está praticamente aí já rebaixado com todo respeito ao time da Chape. Beleza? Então essas são as análises em linhas de defesa. Agora falando em ataque, os favoritos aí para ataque, vejo como oportunidade nesta rodada, tá? Coritiba diante da Chape, Coritiba é bem favorável para gols. Cruzeiro diante do Mirassol também, Cruzeiro ótimo para gols. Bahia diante do Vasco pode ser até uma oportunidade, mas eu não vejo bons jogadores interessantes. Salvo ali Rodrigo Nestor se ele for pro jogo, tá? No meio de campo. Palmeiras diante do Internacional vale muito a pena. A ofensividade do Palmeiras é importante ser considerada nessa rodada. Red Bull diante do Corinthians também vale a pena uma peça ou outra, mas não vejo aqueles jogadores de ataque e meio de campo que se destacam. Então, tô dizendo para vocês que o Red Bull é uma boa, mas não vejo jogadores que são destaque e têm oportunidades para entrar no nosso time, tá? Santos e Cap, jogo bom para gols de ambos os lados, inclusive uma boa oportunidade diante do Atlético Paranaense fora de casa, que vem conquistando gols. Temos oportunidades inclusive para reserva de luxo. Olha só, Flamengo e Vitória, também outra grande oportunidade pensando na ofensividade. Então, falando em ataque, os scouts principais de gols e assistência se concentram nesses 1, 2, 3, 4, 5 jogos analisados aqui pelo HJP, tá joia? Bora lá, nós vamos aqui a ver agora as possibilidades diante das prévias de escalações. Lógico que isso aqui pode mudar muito até sábado, fechamento do mercado, pelo prováveis do Cartola. Mas vamos lá. Começando pelo primeiro jogo, ao qual nós temos aí a escalação. Teremos a escalação. Pode ser uma boa? De repente, o Carlos Vinícius contra um São Paulo. É uma boa, mas ousadia. Não vejo tantas oportunidades para esse jogo. Calera, como fora de casa, pode também ser uma oportunidade aí. Everton, dentro de casa, tem uma boa média nos últimos 5 jogos, ó. 8,3 pontos. Pode ser uma oportunidade para a linha de defesas de goleiro.
Remo e Galo. Aqui nós temos chances na linha ofensiva. Já, Aleph Manga, são jogadores que podem te trazer uma ofensividade legal. Agora, falando em média básica, eu não confio no SG do Remo, tá? Mas falando em média básica, nós temos o Marcelinho aqui, que tem 7.9 como mandante. A gente vai ver o gráfico dele. É uma oportunidade em lateral aí para vocês também, pensando em média básica. Coritiba, um SG que nós falamos, mas a linha de defesa do Coritiba não é tão top, tá? Para tiro curto vale a pena. Parte ofensiva do Coritiba, nós temos aqui, né, o Pedro Rocha, podendo ser uma boa, o Ronier ou o Breno Lopes, tá? Qualquer um deles, mas eu prefiro o Breno Lopes contra a Chapecoense, tá? Até como reserva de luxo vale muito a pena. Botafogo e Fluminense. Um jogo aberto podendo ter gols para ambos os lados. Arthur Cabral pode ser uma peça para se diferenciar e é só, nada mais além que isso, tá bom? Nem o Lúcio Acosta não tá performando muito bem. Cruzeiro e Mirassol. Aqui o Cruzeiro como mandante é uma boa, mas o Cruzeiro tá meio trupicando nos últimos jogos, hein? Copa do Brasil deu uma trupicada ali contra a Chape. Tá um pouco preocupante. Linha de defesa do Cruzeiro tem uma oportunidade de SG. Eu escalaria aqui o Jonathan Jesus pela média básica ou o Rojas pela lateral aqui, tá? No ataque, Matheus Pereira é figurinha carimbada no nosso time. Caio Jorge, uma oportunidade, vale muito a pena até como reserva de luxo. Pelo Mirassol, vou deixar de fora esses jogadores por enquanto, não tenho a intenção de escalar. Palmeiras e Internacional. Aqui, Palmeiras amplamente favorito. O Internacional vive um mau momento na competição. Palmeiras super favorito, tá em dúvida que o Flaco Lopes pode ser uma boa ali com o Souza, tá? Vamos ter que aguardar mais informações, mas John Arias é uma peça carimbada no nosso time. Outra peça que tem grandes chances é aqui o Piquerez, jogando um pouco mais avançado, lateralizado. A Barbosa também vale a pena aqui pela zaga, né? O Bruno Fux, são oportunidades e até mesmo Carlos Miguel. Bahia e Vasco. Aqui, na linha de defesa do Bahia, como eu alertei vocês, nós temos o Luciano Juba com uma boa média. Vale a pena pensar e o cruzamento de scouts para o lado do Luciano Juba está bom, tá ok? Fiquem ligados nisso. Jogo aberto aqui entre Santos e Atlético Paranaense. Viveiros, Leozinho, são ótimas oportunidades para reserva de luxo, tá? Se liguem nessa. E o lateral Claudinho aqui também uma chance interessante para a média básica, assim como eu citei o Marcelinho para vocês do Remo, tá bom? Pelo Santos, Gabriel Barbosa, nós temos também aqui o Gabriel Bom Tempo e até mesmo o Barreal como oportunidades. Linha de defesa, eu não acredito em oportunidades pelo Santos. Bragantino e Coritiba, aliás, e Corinthians, né? Bragantino e Corinthians. O Bragantino não tem aqueles jogadores que se destacam na linha de ataque, então não vou trazer ninguém para vocês. Pelo Corinthians, eu vou com cautela nesse jogo fora de casa. Tem o Caio César aqui, né? Pode ser uma boa, Caio César, tá? Capixaba, uma oportunidade em média básica, não acredito em SG. Pelo Flamengo e Vitória, que é o último jogo, nós temos aqui o Pedrão da Massa, Samuel Lino, são excelentes oportunidades, assim como a Arrascaeta também, tá? Fiquem ligados. Alexandro, Vitão e Varela. E o Rossi, para mim, é um goleiro quase que base nessa rodada, tá joia? São as oportunidades nesta linha de defesa do Flamengo. E o Léo Jardim é um dos técnicos favoritos, na minha opinião. Léo Jardim e o Abel Ferreira para essa rodada. Vamos dar uma olhadinha antes da gente começar a escalação do nosso time, aqui pela linha de cruzamento de scouts. Olham só as oportunidades que nós temos. Pelo gol, cruzamento de scouts nos últimos 3 jogos. Goleiro do Remo para a linha de pontuação, defesa pode ser interessante. Goleiro aqui do Flamengo destaca pelo cedimento aqui do Vitória. E goleiro do Palmeiras nem tanto, fica na mediana ali, mas não deixa de ser uma indicação por aqui, tá? Lateral esquerdo, galera, olha só, destacam-se o Flamengo, Remo, tá? O Remo, lateral esquerdo, se destacando. Cruzeiro, ali com Rojas, que eu já citei para vocês, tá? E até mesmo aqui um Juninho Capixaba, mas o Corinthians não cede, que é o risco que eu trouxe para vocês. Como visitantes, nada que me atrai. Tem aqui o Corinthians, mas não acredito muito em SG. O Bragantino tem uma superioridade, tá? Lateral direito, tá? Lateral direito nós temos aqui o Palmeiras, melhor oportunidade aqui pelo Palmeiras. Tem o Bahia também com uma chance, mas eu prefiro o lateral esquerdo, o Juba, tá? E o Flamengo aqui razoavelmente bem, tá? Nós temos aqui pela zaga, tá, galera? Botafogo, equilíbrio em pontuação, mas não vejo como interessante pelo SG que pode ser perdido. Flamengo, para mim, vale a pena um zagueiro do Flamengo, é o melhor cruzamento aqui na mediana, um dos, né? Nós temos também zagueiros do Remo, pode ser uma boa pela média básica, e zagueiros do Palmeiras, que me agrada, inclusive o Barbosa ali, tá joia? Favorecendo os visitantes, nada que me chama atenção, tá? Nem mesmo o CAP aqui, porque eu não acredito muito em SG do CAP. Meias eu analiso sempre a ofensividade em gols, tá? Então, cruzamento de gols nos últimos 3 jogos, chama atenção aqui o Cruzeiro, de repente 1 por 1 aqui com o Mirassol, Palmeiras conquistando 2, aqui o Vitória cedendo 2, pode ser uma boa aí pro Arrascaeta, tá? E assim vai. E o Santos conquistando 4, que no caso aqui é com o Neymar dos visitantes. Corinthians aqui pelo meio de campo, tá? E os Coritiba cedendo aqui, mas nada que me chame atenção. Pela linha de ataque no gol, tá? Na linha de ataque no gol, nós temos o
Palmeiras, chamando atenção pelo cedimento de gols do Internacional nos últimos 3 jogos, tá? Nós temos aqui o Red Bull Bragantino pelo cedimento aqui do Corinthians, mas como eu disse a vocês, atacantes do Red Bull não me chamam muita atenção. Um equilíbrio bom em Flamengo, equilíbrio bom em Coritiba, tá? Então, Breno Lopes, aqui o Samuel Lino, Pedrão da Massa são peças muito boas em condição estatística de gols para essa rodada. E o Grêmio também aparecendo aqui, Carlos Vinícius, na ousadia. Partindo para os visitantes, me chama a atenção o Cap, como disse a vocês, oportunidades ali no Viveiros, no Leozinho como reserva de luxo, diante do cedimento de gols do Santos, tá joia? Então, essas são as análises em cruzamento de scouts. E agora, nós vamos aqui à escalação do nosso time, tá? Pelo meio de campo, nós vamos aqui, ó, ataque, na verdade, né? Pedrão, pelo gráfico dele, tá zicando nos últimos jogos, mas vamos aqui com ele, tá? Vale a pena o Viveiros pelo cruzamento de gols, tá? Tô de olho nele mesmo, fora de casa, a média dele é interessante, vou com o Viveiros aqui. Nós temos o Andrés Gomes com oportunidade, mas aí, linha de defesa, talvez quem vai com o Juba não compensa com ele. Samuel Lino, boas pontuações, até melhor que o Pedro nos últimos jogos, tá? Vale muito a pena. Caio César, do Corinthians, fora de casa, também pode ser uma oportunidade. Ele vinha mitando em 3 jogos seguidos e deu uma zicada no último, tá? Lucas Roniero, aqui do Coritiba, é uma boa pensando em oportunidade de diferenciação. Flaco Lopes, citei a vocês, mas nos últimos jogos aqui, não sei, decepcionou um pouquinho, tá? Leozinho, ótima opção em reserva de luxo, também vale muito a pena, o garotinho é liso que nem um sabão, tá? Mais abaixo aqui nós temos o Breno Lopes, oportunidade aqui, mas não vem pontuando nos últimos jogos, tá? E assim vai, galera, nada mais que isso, o Caio Jorge é a última opção que eu trago para vocês aqui, pensando em escalação, olha só, 10,70 pode ser um excelente reserva de luxo. Então, para finalizar o nosso time aqui, o Flaco Lopes é a prévia, estamos aqui com ele. No ataque, para a reserva de luxo, nós temos aqui o Samuel Lino, eu vou com ele. Tem o Caio Jorge também, tá? Vou de reserva de luxo. Capitão, não vou definir agora ainda, tá? Meio de campo, pessoal, o que nós temos de oportunidade? O que eu disse para vocês? Arias é unânime. Tá aqui mitada em cima de mitada, não tem como ficar de fora, ainda mais diante do Inter que vem cedendo gols. Danilo é uma boa, mas depois que foi pra seleção, zicou, hein? Tá esquisito o homem. Matheus Pereira, pecinha carimbada, vem pontuando muito bem, não sai do nosso time, ainda mais diante do Mirassol, que vem cedendo gols. Japa do Mirassol pode ser uma boa, mediana, mas não me interessa nesse momento. Mais abaixo aqui, Arrascaeta. O Arrascamito vem pontuando bem pouquinho, mas o Arrascaeta é Arrascaeta, né? Jean Lucas do Bahia pode ser uma alternativa. Mais abaixo aqui, o Garro, também é uma boa escolha, tá? Abaixo aqui, vamos ver se aparece mais alguém. O Josué pelo meio de campo do Coritiba, pode ser uma peça diferencial, de vez em quando ele dá umas mitadinhas, enquanto a Chape que vem cedendo, pode ser uma peça aí para diferenciação. E tem aqui também o Maurício, uma alternativa ao John Arias, tá? E é isso. Meio de campo é isso, nada muito mais que isso. Para completar o nosso meio de campo, nós vamos aqui com ele. Arrascamito já está escaladinho aqui com a gente, tá? Laterais, galera. O que nós temos de oportunidades aqui para laterais, tá? Luciano Juba, vale muito a pena como mandante, tá? É uma peça que tem muita oportunidade aqui, tá bom? Então, vamos aqui com o Luciano Juba. Mais abaixo aqui nós temos o Piquerez, também vale muito a pena para quem está querendo se diferenciar não, né? Piquerez é mais do mesmo, é uma das melhores oportunidades, tá? Ramon Gomes do Bahia, uma alternativa ao Luciano Juba, ele vem pontuando muito bem também, tá? Fiquem ligados na oportunidade. Marcelinho, como eu disse a vocês, olha só, a pontuação dele é interessante. Às vezes ele vem dando umas mitadinhas aqui. Quem sabe o Remo não segura um SG ali contra o Galo, tá? Pode ser um diferencial para vocês, tá? E aqui, Gabriel Rojas pelo Cruzeiro, galera. Essas são as dicas laterais que eu tô trazendo para vocês e vou ficar aqui no nosso time com o Piquerez. No banco de reservas, quem sobra aqui, hein? Vamos ver, Ramon Gomes, Natanael e tem o Rojas. Eu vou de Gabriel Rojas escaladinho aqui. Na zaga, galera, o que nós temos de oportunidade? Pela média, Alexander Barbosa, né? Gustavo Gomes está fora ali, está lesionado. Então nós estamos aqui. Alexander Barbosa está escaladinho. Nós vamos dobrar aqui o Palmeiras na linha de defesa. Tem o Bruno Fux como alternativa, tá? Tem o David Duarte ali pelo lado do Bahia. Mais abaixo aqui tem mais alguém? O Murilo pelo lado do Palmeiras também, tá? Uma alternativa. O Murilo vem pontuando até numa mediana boa aqui, tá? E seria isso, tá? Nada muito mais além que isso, tá? Para fechar o nosso time, nós vamos de Jonathan Jesus do Cruzeiro. Pelo gol, galera. O que nós temos oportunidade, tá? Volpe para a linha de defesa. Vale a pena a oportunidade, tá? Nós temos mais abaixo, goleiros mais seguros. Carlos Miguel, uma oportunidade como mandante. Mais abaixo aqui, Rossi, também uma boa oportunidade como mandante aqui contra o Vitória. Everton, uma boa escolha pensando em defesas contra o São Paulo. E ficaria por aí, tá, pessoal? Na nossa estratégia de escalação aqui do gol, nós vamos tirar os prováveis, coloca para cá, vem para cá, vai para lá, mais para lá que Bagdá, coloca o Santos que recebeu o cartão vermelho e no banco nós vamos aqui com ele, com o Rossi, já está escalado aqui no nosso time. Técnico, galera, como eu disse a vocês, as melhores oportunidades estão aqui no Léo Jardim, diante do Vitória, zicou na última rodada, tá bom até para recuperar umas cartoletinhas, tá? E o Abel Ferreira tá valorizadão.
Qualquer um dos dois que vocês forem, vale muito a pena. Eu vou de Léo Jardim na estratégia de buscar um pouquinho mais de cartoleta, tá? Nós temos aqui pro banco na zaga, tá? Banco na zaga, galera, olha só, oportunidades. Vamos de Marlon aqui na linha de defesa da média básica do Remo. Está escalado aqui também. E para finalizar o nosso meio de campo no banco, olha só o que nós temos aqui, hein, galera. Dá para colocar o Maurício, dá para colocar quem mais aqui, hein? O Maurício é a melhor oportunidade, ó. Tá aqui no nosso banco já. Assim a gente finalizou o nosso time e ficou sem escolher o capitão. Pedro pode ser uma boa e Viveiros pode ser uma boa, tá? Mas aqui como capitão, vem imitando algumas rodadinhas seguidas, vai ser o John Arias, Samuel Lino vai ser o nosso reserva de luxo. Escalado o nosso time da mitada, custando 151 cartoletas. Ficou carinho, hein? Espero que você tenha gostado das nossas dicas e análises na rodada 22. Cola no HJP que nós teremos live de análises antes do fechamento do mercado, hein? Muito obrigado pela sua presença e espero que você tenha excelentes pontuações e um bom resultado na rodada 22 com as nossas dicas. Até mais e uma boa rodada. Que Deus abençoe a todos.